Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo. Vamos aí começar mais um programa aí, né, Emovere, falando sobre as emoções. Vamos dedicar aí bastante quadro a essa característica do corpo humano, da mente humana, que são as emoções, como elas funcionam, como que elas influem nos nossos órgãos e no nosso comportamento. Eu sou Patrick de Castro Vilarinho, massoterapeuta, e convido você a estar neste vídeo conosco, ok? Bom, vamos lá. Você que está chegando agora, se inscreva no canal, se inscreva nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, ok? Precisando de algum tratamento, só falar comigo via direct ou também pelo YouTube, ok, galera? Bom, vamos começar falando sobre as emoções, né? E qual a emoção que podemos começar a falar? Primeiramente, é a emoção da tristeza. Sim, tristeza, que é um mal que está vindo aí afligindo muitas pessoas devido a tudo que estamos passando. O mundo está muito saturado e muita pressão. E a pressão gera algumas coisas como medo, como também decepções e também a tristeza no meio disso. Vamos começar falando então sobre a tristeza. O que é a tristeza, não é verdade? Então, como que nos sentimos tristes? Primeiramente, gosto sempre de reforçar isso, as emoções não estão no coração. Muitas pessoas ainda têm essa visão de que as emoções estão no coração. O coração, ele tem uma influência muito grande, que também vamos falar lá na frente dele. Mas as emoções são fabricadas no cérebro, tá bom, galera? Aí no nosso sistema límbico, tá? Então temos aqueles neurotransmissores, temos as sinapses. E o que são os neurotransmissores? Falando de uma forma rápida e superficial, para que as pessoas entendam, é como se o nosso cérebro tivessem muitas fiações, sabem, fios elétricos? Então, e esses fios, eles são descascados, a ponta deles são descascadas. Quando você vai ligar o chuveiro da sua casa, você precisa unir o fio que vem da parede com o fio do chuveiro. Quando você une os dois fios e você liga, você tem o chuveiro. O nosso cérebro funciona da mesma forma. É uma ponta com a outra ponta e elas, em sinapses, que são um comando quando é dito ao cérebro, transmite, fabrica esses neurotransmissores, beleza, galera? E então, o que acontece aí, né? Como é formada a tristeza no cérebro? A tristeza, ela vem aí de um sentimento, né, ao qual temos com muita frequência, que é o quê? A expectativa. Então, quando você, nós criamos expectativas em uma pessoa, em uma determinada situação, e esse resultado não vem como queríamos, né? Criamos então a tristeza, né? Então a tristeza é quando o exterior não nos dá uma expectativa do que queríamos e também nós não damos uma expectativa ao outro. Então temos esse lance de tristeza. A tristeza, ela é formada, sinapses são formadas no seu campo cerebral, transmite um neurotransmissor. E qual que é o neurotransmissor responsável pela tristeza? Vamos falar. Primeiramente, quero falar da parte sentimental, a parte emocional, ok? Quando então a pessoa começa a se esvaziar, porque a tristeza é o ato de se esvaziar. Então você se esvazia do sentimento de alegria, do sentimento de contentamento, do sentimento de motivação. Quando você começa a se esvaziar ou deixa que as pessoas ou situações à sua volta te esvaziem, você começa a ficar mais introspectivo, você começa a se fechar. E a tristeza é uma emoção que ataca diretamente o pulmão e o intestino grosso, ok? Então, o que acontece quando estamos com um ápice de tristeza, quando essa emoção já transbordou o copo? Por quê? Tristeza é normal sentirmos, todos nós sentimos tristeza, mas temos momentos tristes, ok? Quando esses momentos tristes se tornam rotinas, hábitos,
começa a transbordar o copo. E na medicina natural, na medicina chinesa, ao qual eu trabalho, tudo que transborda o copo, tudo que seca o copo, tudo que é excesso e tudo que é vazio, gera então uma patologia, uma doença. Então pessoas começam a se esvaziar da alegria e contentamento e transbordar o copo de tristeza. Essa tristeza começa a te dar algumas patologias respiratórias, sinusite, bronquite, renite, começa a te dar todo tipo de doença respiratória, asma também. E ela é uma emoção que ataca sempre na madrugada, né? E ela também tira de nós o ato, né, a concepção de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa para frente, motivacional, como eu disse. Ela ataca também algumas coisas, algumas referências do corpo, como por exemplo a insônia, como por exemplo também o mau humor. Você vai começando a se tornar uma pessoa um pouquinho mais chata, um pouquinho mais mal-humorada. E essa emoção, ela transmite para o corpo, porque todos nós sabemos que o nosso corpo fala, né? Então ela transmite para o corpo o quê? Sinais. E quais são esses sinais? Esse, como eu disse, de ataca na madrugada. Então você começa a levantar entre 2 a 3h30 da manhã, que é um horário onde tem o horário do pulmão. Então todos os órgãos, pesquisa aí ciclo circadiano, um outro vídeo falarei sobre isso. Se você quer saber mais, tem a entrevista com o Dr. Rubens e a doutora Joeli no meu canal e no canal deles também, tá bom? Alegrum Vive, vai lá e dá uma olhadinha também. Mas a emoção, o que acontece? Ela afeta o órgão, e o órgão ele tem um pico, onde esse órgão tem um funcionamento de um pico. E esse pico, o do pulmão, é entre 3 e 4 da manhã, ok? Então, quando chega esse horário, entre 2h30 a 3h30, 4 horas da manhã, é quando começa a vir a energia do pulmão. Então, o pulmão diz, pô, estamos em deficiência, estamos um excesso de tristeza. É quando você começa a acordar de madrugada, é quando você começa a ter insônia, é quando você começa a ter problemas respiratórios. Pessoas que têm um excesso de tristeza, elas são pessoas que estão, como eu disse, introspectivas. Então, é como se o corpo encolhesse, enrijecesse, tá? E você tem o quê? Os dedos das pessoas, principalmente os idosos, são muito atrofiados, tanto os dedos das mãos quanto dos pés, tá bom? E aí você começa a ter problemas de artrite, artrose também, e você começa a ter problemas gastrointestinais, tá? E você começa a ter uma cor branca. Sim, galera, realmente, você começa, ao seu tom de pele, começa a ficar esbranquiçado. Quando você vê pessoas que tinham uma coloração viva, alegre, e elas começam a ficar em uma coloração branca, é que ela tem essa deficiência no pulmão e ela está sofrendo da emoção da tristeza. Quando a tristeza já transborda o copo, ela se torna uma depressão. E aí é um quadro muito mais crítico, onde falarei sobre a depressão em outros vídeos. Mas então a tristeza, ela transborda e se torna depressão. E aí um processo de retirada dessa pessoa, de devolver ela a quem ela era, é um processo delicado e você precisa tratar essa pessoa com carinho, tá? Então aí a pessoa tem todos esses sinais, tá? E você pode perceber isso ao andar na rua, um parente seu, se você vê uma avózinha, um vozinho seu, um idoso, ou até um jovem também, ou uma pessoa adulta, e você vê que ela tem um tom de pele esbranquiçado, a língua também fica esbranquiçada, principalmente na ponta, tá? E os dedos das mãos e dos pés estão atrofiados, essa pessoa ela tem uma tristeza, às vezes ela não se abre para você, às vezes ela não comenta, mas dentro dela tem alguma tristeza. A perda de um emprego, a perda de um ente querido, uma fase complicada que esteja vivendo, tá? Então aí você me diz assim, pô Patrick, tudo isso é bacana, é legal, mas cadê a parte científica disso?
né? Eu quero saber, eu quero palpável, eu quero assuntos, informações palpáveis. Eu vou te dar, beleza? Como eu disse, a emoção ela tem a origem no cérebro, né? E ela tem a emoção é uma química. Todas as emoções são químicas que o cérebro produz e lança para o corpo. Tá? É como se você estivesse se drogando, é como se você estivesse se alcoolizando com aquela emoção. Então, quando aquela emoção, como eu disse, todos nós temos emoções, não tem como deixar de ter, mas momentos de emoções. Mas quando isso se torna uma frequência, é quando você tem aí a complicação. Então aí transmite, tem as sinapses, como eu disse, né? E os neurotransmissores produzem o quê? A serotonina, galera. A serotonina, ela que é responsável por felicidade e tristeza, tá? Então, uma produção acima de serotonina é quando você tem adrenalina, é quando você tá legal, é quando você tá no pico, é quando você tá bacana. Quando essa produção cai, ela diminui, né, essa química no seu cérebro diminui, o que acontece? Começa o quê? A dar essas frequências que eu acabei de lhe dizer. E na parte científica, a serotonina, uma baixa produção dela é o que, galera? A baixa produção de serotonina te dá o quê? Insônia, te dá o quê? Mau humor, tá? E te dá o que também? A baixa frequência de serotonina, ela também é responsável pela temperatura corporal. Olha aí, galera. Então, se você tem uma temperatura corporal baixa, o que vai acontecer com o seu corpo? O que acontece quando a gente está no inverno, quando está muito frio? Os seus dedos fazem o quê? Atrofiam e você fica encolhido porque a temperatura corporal baixou. Então, se a serotonina baixou, ela não tem como controlar a temperatura corporal. É quando os seus dedos atrofiam, é quando você fica num tom esbranquiçado de pele, que eu acabei de te falar. Estou falando a parte científica, a parte da terapia natural com a parte da terapia convencional. Estou casando as duas para te mostrar que tudo que foi dito é real. Entendeu, galera? Onde é produzida a serotonina? É produzida no sistema digestivo. E o que eu acabei de falar para você? Que ela ataca quem? O pulmão e o intestino grosso. É quando você tem aí ressecamento, é quando você não consegue evacuar, tá? Então aí o que acontece? Ela é produzida no sistema nervoso central, como acabamos de falar. Ela é produzida no trato gastrointestinal, ou seja, no sistema digestivo. E ela é produzida também onde? Nas plaquetas, galera. Então, se você está vendo como tudo casa. Então, as pessoas que têm essas condições são pessoas que estão recolhidas dentro delas, são pessoas que estão deprimidas, são pessoas que estão com um índice de tristeza muito alto. Você vai me dizer, pô, Patrick, agora eu sei como identificar quando uma pessoa está triste, né, tem esses sinais. E o que eu faço? Como sair da tristeza? Você que está me ouvindo e que está num momento da sua vida muito triste, que você perdeu alguém, ou que você está numa fase não muito complicada, entenda uma coisa, a tristeza, o que ela tira de você? Ela tira coisas que você gosta de fazer, né? E o que acabamos de falar no começo de vídeo, as expectativas. Então, esses são os dois caminhos que você deve seguir. Primeiro, você está triste? Você está num início de depressão ou está na depressão? A depressão é um outro comportamento. Estamos falando de tristeza, melancolia, quando você se recolhe para dentro. Primeiro, onde estão as suas expectativas? Você colocou as suas expectativas em quem ou no que? Começa a refletir, faça uma reflexão para dentro de você e veja se isso vale a pena. Aquilo que você criou expectativa veio de outro modo, mas se veio de outro modo, por que veio deste modo? Veio para te ensinar algo. O que é essa experiência, essa perda, essa pessoa quer te ensinar? Porque você criou uma expectativa achando que aquilo ia vir como você gostaria, mas não veio, veio de outra forma. E por que veio? Estamos conectados, como sempre digo, a uma força
consciencial, a uma consciência primária, que chamamos de Deus. E só Ele sabe o que necessitamos. Então aquilo ao qual você criou uma expectativa veio de uma outra forma, é Deus dizendo para você que você precisa aprender daquele jeito e não como você gostaria, ok? E segundo, volte a fazer as coisas que você gostava de fazer, porque a tristeza, caindo para a depressão, é quando nós paramos de fazer coisas às quais gostamos. Então o que você gosta de fazer? Meditar? Ler um livro? Sair num parque? Viajar? Conversar? Ouvir um vídeo? Ouvir música? O que você fazia que hoje você não faz mais e isso está te drenando, está te minando, está fazendo você ficar cada vez mais introspectivo, murchando você, está tirando a sua autoestima, a sua motivação. Então, esse é o conselho para você que está num ponto de depressão e uma tristeza muito grande dentro de você, né? E essa tristeza, ela faz o quê? Ombros recolhidos. Pessoas que têm o ombro muito recolhido para dentro, estão fechadas, são pessoas que têm também um sinal de tristeza corpórea. Então, quando você vê esses sinais nas pessoas, são pessoas que têm um índice de tristeza grande. Então, converse com essa pessoa. Não queira forçar ela a mudar. Não queira jogar a sua motivação, que você está numa fase boa, e levantar a pessoa e falar para ela correr e fazer as coisas que ela não vai. Você precisa entrar no mundo dela, você precisa ver onde estão as expectativas dela. E se você tem uma intimidade grande com a pessoa, começar a levar ela ao que ela gostava de fazer. Trazer os gostos dela de volta. Porque quando começamos a fazer coisas aos quais gostamos, estar com pessoas ou lugares aos quais gostávamos, isso começa a te dar o quê? Um ânimo, a voltar o seu ânimo. E você começa a sair do índice de tristeza e voltar na felicidade, na alegria, no contentamento. Ok, galera? Então, esse nosso primeiro vídeo, falamos aí sobre a tristeza. Tá? Então, se você tem alguma dessas condições respiratórias, alguma patologia também aí no intestino grosso, se você está na sua entonação de pele muito branca, se você está atrofiado para dentro, voz baixa, oi gente, tudo bem com vocês? Isso é o quê? Sinais de tristeza guardada no seu coração, dentro da sua alma. E você precisa se livrar disso. Você precisa saber que cada dia é um dia, tá? E o que aconteceu lá, você não vai esquecer, a perda de alguém ou a perda de alguma situação, mas você tem que se superar, você tem que seguir em frente, porque alguém sempre precisa de nós. Você que está num momento triste, amargurado da sua vida, melancólico, alguém está precisando de você. Alguém que você às vezes nem sabe, alguém que se apoiou em você, que usou você como exemplo, alguém que seguiu você, as suas palavras, e você está ali num momento triste, você é o ânimo, você é o apoio de alguma pessoa que você nem conhece ou que você conhece. Então, pare de criar expectativas, aprenda com o que vem, tá? E comece a fazer as coisas que você gosta de fazer. Beleza, galera? Eu sou Patrick de Castro Vilarinho, espero ter abrido um pouco os seus olhos e a sua consciência para essa emoção que é a tristeza. Mais para frente vamos falar das patologias de asma, sinusite, bronquite, tudo isso a gente fala nos vídeos às sextas-feiras, ok? Hoje, às segundas, os vídeos sobre emoção e como essa emoção interfere em cada órgão, que é o coração, que é o pulmão e que é o intestino grosso. E a serotonina. Então vamos aumentar o índice aí de serotonina no seu cérebro para que você tenha um contentamento, uma autoestima lá em cima. Beleza, galera? Espero que todos tenham gostado e que todos tenham uma jornada iluminada, uma jornada de muito contentamento e alegria. Beleza? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fui!